Em 1978, enquanto os caminhoneiros enchiam os tanques de suas máquinas roncadoras movidas pelos motores Detroit Diesel, ninguém imaginava que o reinado do gigante estava prestes a cambalear. Em Peoria, Illinois, um grupo de engenheiros da Caterpillar afinava um motor que não apenas competiria com a Detroit, mas a colocaria de joelhos. Durante décadas, os jimis estridentes foram o som oficial das estradas. Aquele zumbido agudo que podia ser ouvido a quilômetros de distância simbolizava poder, velocidade e a liberdade do asfalto. Mas o que ninguém dizia em voz alta era que esse som também escondia um problema. A Detroit Diesel havia construído um império sobre a simplicidade, motores que trabalhavam duro, que podiam ser consertados com uma chave inglesa e um pouco de paciência. Mas sob esse design engenhoso se escondia uma fraqueza que estava prestes a ser exposta. Porque, enquanto o mundo ouvia o rugido dos caminhões Detroit, em silêncio, em uma sala de testes da Caterpillar, algo novo começava a respirar. Um motor diferente. Mais forte. Mais limpo. Mais inteligente. Um motor que não apenas mudaria a forma como os caminhões cruzavam o país, mas as próprias regras do transporte pesado. Durante os anos 70, os motores Detroit Diesel eram muito mais que máquinas. Eram um símbolo. Eram o som da estrada americana, o rugido metálico que acompanhava milhares de caminhoneiros através dos estados, dia e noite. Em cada parada de caminhões, entre o cheiro de diesel e café requentado, podia-se ouvir aquele zumbido inconfundível que os motoristas chamavam de o canto dos jimis estridentes. Os modelos 8V71 e 8V92 da Detroit dominavam a indústria. Potentes, compactos e relativamente econômicos, impulsionavam quase metade de todos os caminhões de classe 8 do país. Seu design de dois tempos era uma obra-prima de simplicidade, sem válvulas de admissão tradicionais, com janelas nas paredes do cilindro e um soprador tipo Roots que forçava o ar através do motor. Menos peças significavam menos coisas que podiam quebrar, e essa lógica simples os transformou na escolha natural das frotas que valorizavam a confiabilidade acima de tudo. Os caminhoneiros amavam sua resposta imediata e sua potência bruta. Com configurações que alcançavam até 318 cavalos, o 8V71 podia subir ladeiras intermináveis com carga completa sem perder o ritmo. Além disso, seu design compacto tornava perfeito para os caminhões de cabine avançada que começavam a dominar as rodovias. Naquela época, ter um motor Detroit era uma declaração: potência, autonomia e confiança. As rodovias interestaduais estavam cheias desses motores vibrando em uníssono, e a Detroit parecia imbatível. Eles tinham tudo: rede de serviço, peças de reposição, reputação e uma base de clientes leais que juravam que nenhum motor podia igualar um Detroit bem ajustado. Mas a glória tem prazo de validade. E sob todo aquele brilho cromado e aquele rugido viciante, escondiam-se rachaduras que em breve colocariam em dúvida todo o legado da Detroit. Por trás de cada rugido de um Detroit Diesel havia uma verdade incômoda que os caminhoneiros conheciam bem demais. Esses motores eram tão barulhentos e sedentos quanto poderosos. O design de dois tempos, tão celebrado por sua simplicidade, tinha um preço alto que começava a cobrar seu custo. O famoso soprador Roots, aquela peça que dava vida ao motor e seu som característico, também era seu ponto fraco. Exigia manutenção constante, alinhamentos precisos e juntas que se desgastavam com facilidade. Um pequeno defeito, e o motor perdia potência em questão de segundos, deixando o motorista parado no meio do nada. As peças de reposição não eram baratas. Um soprador novo podia custar mais de $800, uma fortuna para muitos caminhoneiros da época. E isso não era tudo. Os motores Detroit tinham outra característica que os tornava inconfundíveis: os vazamentos de óleo. Era tão comum ver as poças negras sob os caminhões que os motoristas brincavam dizendo: se um Detroit não pinga, é porque já ficou sem óleo. Os postos de combustível e os estacionamentos das paradas de caminhões estavam marcados com aquelas manchas escuras, a assinatura inevitável do rei do asfalto. O ruído também não ajudava. Com mais de 95 decibéis, o zumbido de um motor Detroit podia ser ouvido a quilômetros de distância. Nas cidades, tornou-se um problema real. A poluição sonora levou vários municípios a proibir a passagem de caminhões com motores Detroit durante a noite. E para os motoristas, aquele som constante não era apenas incômodo, era exaustivo. Horas de vibração, barulho e calor cobravam um preço na concentração e no corpo. Enquanto isso, os preços do combustível começavam a subir, e os motores Detroit, com seu consumo de mais de 4,5 milhas por galão, tornavam-se um luxo difícil de manter. O mercado começava a mudar. As frotas precisavam de motores mais eficientes, mais limpos e mais duráveis.
E justamente quando parecia que a Detroit continuaria reinando graças à sua fama, a 600 milhas ao sul, um grupo de engenheiros estava prestes a escrever um novo capítulo. Um capítulo que faria tremer os alicerces da indústria. Enquanto a Detroit continuava apostando em seu velho design de 2 tempos, cerca de 600 quilômetros ao sul algo começava a se mover em Peoria, Illinois. Nos laboratórios da Caterpillar, uma marca conhecida por dominar o mundo da construção, um grupo de engenheiros começou a fazer uma pergunta que mudaria a história do transporte. E se aplicássemos a força de nossas escavadeiras aos caminhões de estrada? A Caterpillar não tinha experiência em transporte de longa distância, mas tinha algo que a Detroit havia perdido: uma obsessão pela durabilidade absoluta. Seus motores 3306 e 3308 trabalhavam sem descanso em condições extremas, dia após dia, ano após ano. Eram pesados, resistentes e quase impossíveis de destruir. O momento era perfeito. Os preços do combustível subiam, as regulações ambientais se tornavam mais rígidas e as frotas começavam a questionar se os motores de 2 tempos da Detroit eram sustentáveis. A Caterpillar viu a oportunidade e decidiu criar algo diferente. Um motor projetado para durar mais, consumir menos e não deixar rastros de óleo por onde passasse. Assim nasceu o Caterpillar 3406, um 6 cilindros em linha robusto, preciso e silencioso. Sua filosofia era oposta à da Detroit. Em vez de correr mais rápido, trabalharia de forma mais inteligente. Nada de vazamentos. Nada de manutenção constante. Apenas potência confiável. E quando o primeiro 3406 rugiu na pista de testes, os engenheiros souberam: não era apenas um motor. Era o início de uma revolução. O Caterpillar 3406 não chegou para competir. Chegou para mudar as regras. Seu design de 6 cilindros em linha rompia com tudo que a Detroit considerava correto. Mais longo, mais pesado, mas também mais eficiente, silencioso e quase indestrutível. O segredo estava em seu curso mais longo e em seu torque brutal. Enquanto os motores Detroit precisavam girar a mais de 1.800 rotações por minuto para render, o 3406 entregava toda sua força a apenas 1.200. Isso significava menos esforço, menor consumo e uma vida útil muito mais longa. Pela primeira vez, os caminhoneiros podiam manter a velocidade de estrada sem castigar o motor nem ver o combustível evaporar. Os resultados surpreenderam a todos. O 3406 oferecia 20% mais eficiência, 0 vazamentos de óleo e um som grave e estável que substituiu o chiado metálico da Detroit. Os mecânicos o adoravam. Seu design modular permitia reparar componentes sem desmontar o bloco inteiro, algo impensável nos antigos motores de 2 tempos. Em pouco tempo, a reputação do 3406 se espalhou por todo o país. Os caminhoneiros falavam dele nas paradas noturnas. As oficinas o consideravam um motor eterno. Nascia uma nova lenda do asfalto. O rumor sobre o Caterpillar 3406 deixou de ser segredo entre caminhoneiros. As grandes frotas começaram a prestar atenção, e os números falavam por si: mais potência, menos manutenção e uma eficiência que a Detroit não podia igualar. O ponto de virada chegou em 1979, quando a Consolidated Freightenweise, uma das maiores transportadoras do país, apostou no motor 3406. Não o fizeram por moda, mas por lógica. Embora custasse $3.500 a mais que o motor Detroit, a economia de combustível e tempo em estrada recuperava o investimento em menos de 18 meses. Os testes foram claros. Os caminhões com motor Cat alcançavam 6,2 milhas por galão, enquanto os Detroit mal chegavam a 4,8. Em poucos anos, frotas como Schneider National, JB Hunt e Werner Enterprises seguiram o mesmo caminho. O 3406 não apenas rendia melhor, falhava menos e durava mais. Muitos motores superavam as 500 mil milhas antes de precisar de uma revisão maior, enquanto os Detroit pediam atenção com 300 mil. A Detroit tentou reagir reduzindo preços e lançando melhorias, mas já era tarde. O mercado havia mudado de mentalidade. Agora, o motor mais valioso não era o mais barato, e sim o mais confiável. E a Caterpillar havia conquistado esse título com pura engenharia. No início dos anos 80, o rugido metálico da Detroit começava a se calar. Em seu lugar, o som grave e sereno do 3406 dominava as estradas. O trono do transporte pesado tinha um novo dono. Quando o 3406 já era o novo rei das estradas, a Caterpillar decidiu não descansar sobre seus louros. A meta era clara: torná-lo ainda mais potente, mais limpo e mais preciso. Em 1986 chegou o 3406B,
com 350 cavalos de potência e melhorias internas que o tornaram quase indestrutível. Um cabeçote redesenhado, um trem de válvulas mais resistente e os primeiros controles eletrônicos com injeção mais precisa elevaram seu desempenho sem perder confiabilidade. Era o mesmo motor, mas com músculo refinado. No início dos anos 90, o 3406 se levou o conceito ainda mais longe. 425 cavalos, um torque brutal de 1.550 libras-pé e um sistema de refrigeração mais eficiente. A Detroit simplesmente não conseguia acompanhá-lo. Enquanto seus motores de 2 tempos lutavam contra as novas normas ambientais, o design de 4 tempos da Caterpillar cumpria as regras sem perder força. E em 1994, chegou o salto definitivo, o 3406E. A Caterpillar integrou controle eletrônico total e injetores unitários que dosavam combustível com precisão cirúrgica. Pela primeira vez, o motor combinava a resistência mecânica do passado com a inteligência do futuro. O 3406 não era apenas poderoso. Ele aprendia com seu próprio funcionamento, detectava falhas, ajustava a injeção e mantinha-se frio sob pressão. Era o motor perfeito para uma era que exigia eficiência sem sacrificar a alma de ferro que o tornará lendário. A Detroit Diesel não se renderia sem lutar. Após perder seu domínio, lançou em 1987 sua aposta mais ambiciosa, a Série 60. Pela primeira vez, abandonava um design de 2 tempos para criar um motor de 6 cilindros em linha e 4 tempos, com controle eletrônico e uma curva de torque mais baixa. Era, basicamente, o reconhecimento de que a Caterpillar estivera certa o tempo todo. A Série 60 foi um bom motor, até excelente. Mas chegou tarde demais. Nessa altura, o 3406C já era o padrão ouro do transporte pesado. As frotas haviam mudado de lado, e os caminhoneiros confiavam mais no rugido estável da Cat do que nas promessas de seu antigo rei. Durante os anos 90, as diferenças ficaram ainda mais claras. A Caterpillar aperfeiçoava sua tecnologia eletrônica enquanto a Detroit lutava para atender às novas normas ambientais. A marca que um dia simbolizou o poder agora tentava alcançar sua rival, passo a passo, sem conseguir recuperar o prestígio perdido. Muitos motoristas que cresceram com os antigos motores Detroit admitiam, com certa nostalgia: o som de um 3406 não grita com você, ele te empurra. A Detroit tentou se reinventar sob novos donos e novos nomes, mas sua era dourada já havia passado. O gigante que dominou as rodovias americanas agora sobrevivia à sombra de uma marca que havia aprendido a fazer melhor. O Caterpillar 3406 não foi apenas um motor, foi um ponto de inflexão. Mudou para sempre o que os caminhoneiros esperavam de uma máquina: potência sem excesso, durabilidade sem limites e eficiência sem compromissos. Antes do 3406, vazamentos, ruído e alto consumo faziam parte do ofício. Depois dele, tudo isso se tornou inaceitável. A Caterpillar provou que o motor podia ser forte, limpo e eterno, e sua influência se espalhou por toda a indústria. Detroit, Cummins, Packard, todos adotaram o que a Cat havia feito primeiro: curvas de torque em baixas rotações, designs modulares e camisas úmidas substituíveis. O 3406 não apenas conquistou o mercado, reescreveu as regras do transporte pesado. Décadas depois, muitos desses motores ainda rodam, acumulando milhões de milhas sem se render. As oficinas ainda os reconstruem com orgulho, e os caminhoneiros os veneram como os últimos grandes motores mecânicos. Num mundo cheio de eletrônica e diagnósticos digitais, o 3406 representa algo mais humano: o poder real, tangível, que nunca falha. A Detroit continua viva sob a Daimler, com motores modernos e silenciosos, mas nenhum alcançou o status do 3406. Porque esse motor não apenas moveu caminhões, moveu uma era. E talvez essa seja sua verdadeira força. Não precisa gritar para ser lembrado. O 3406 simplesmente nunca para.